Bora lá. Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live, a live 7. Agora falando de João Pessoa, na Paraíba. Cheguei de viagem ontem e para não perder o hábito, né? Eu não vou, mesmo cansado, mesmo tudo bagunçado, eu vou fazer a live hoje e estou aqui. Seguir na consistência e que se deixar de fazer uma vez por qualquer motivo que seja, aí já a próxima você já quer hesitar em fazer, então mesmo estando tudo, ó meu escritório como é que tá. Tem nada ainda aqui. Eu vim para cá, trouxe meu computador para cá, improvisado, né? Aqui não é a minha estrutura definitiva ainda. A mudança está chegando amanhã e aí eu vou me organizar melhor. Aí na próxima semana já deve estar tudo organizado já. Então vamos lá. Então eu sou Fernando Constantino. Atualmente minha principal função, a minha principal atuação é no mercado financeiro. Eu sou empresário também. E pai da Fernanda, pai do Arthur, esposo da Daniele, e estamos aqui para falar de desenvolvimento pessoal e mercado financeiro, principalmente do ponto de vista de day trade, que é a parte que eu mais conheço. E nesses 7 anos que eu estou no mercado, a gente acabou... Andrei, pai do Habib, pai do Habib também, meu filho, o Habib é meu filho mais velho, tem 12 anos, se eu não me engano, e tamo aí, na luta aí, assim, como eu tava falando, então além de day trade, que é o principal, né, nesses 7 anos que eu estou no mercado, a gente acabou aprendendo algumas coisas, do mercado financeiro como um todo, né? Então, ainda tenho muito para aprender ainda. Fazer essas lives aqui também tá me motivando a estudar um pouco mais. E mais além do que é necessário para eu poder exercer a minha função de trader, né? Então, eu não preciso entender de macroeconomia, não preciso saber quais são os tipos de renda fixa. Então, para trade eu não preciso nada disso. Então, eu preciso só entender a movimentação do mercado lá, só isso. Então, bora lá. O tema de hoje, que é uma situação que eu estou vivendo agora, eu sempre quis ter essa experiência de morar, de fazer essa conta e testar, né? Quando você vai só na planilha, é uma coisa, só que você não tem uma resposta única e verdadeira para esse tema, né? Você não tem só uma. Tudo vai depender da sua rotina, da sua necessidade de dinheiro, de uma série de fatores que cada indivíduo vai ter uma necessidade diferente, né? Então, lá no meu comecinho aqui, assim que eu cheguei lá em São Luís agora, né? Assim que eu cheguei lá em São Luís, eu pagava aluguel e tinha muita dificuldade, e assim, era um negócio que eu não gostava, pagar aluguel, porque era um dinheiro perdido na minha cabeça, né? Então, tanto é que eu já devo ter contado isso aqui, né? Acho que eu falei, inclusive, na última live, eu não lembro. Que eu convenci Daniela a casar fazendo conta, né? Se juntar o meu aluguel com o seu aluguel, Daniela, a gente juntar nossos 2 aluguéis, a gente paga um apartamento. Isso aí, antes. Na cor do Tem a Mente também. Então, eu fiz essa conta e juntando nossos 2 aluguéis, a gente conseguiria pagar um imóvel pra gente. Então, naquela época, fez muito sentido comprar o meu imóvel, né? E aí, passado esse tempo, aí eu
já não lembro se nesse período que a gente teve essa transição, depois que comprou esse imóvel, e a gente que eu vendi essa casa, esse imóvel que eu comprei com o Daniel, a gente vendeu para fazer investimento em um mercado que não tem nada a ver, né? Com trade, com nada disso, era importação. E aí a gente resolveu na época construir, porque comprar um imóvel pronto era muito caro. E ali foi o primeiro momento que eu comecei a pensar o que eu deveria fazer. Se eu deveria fazer financiamento, se eu deveria começar a construir e depois de uns 5 anos assim, ir construindo aos pouquinhos, ou se eu usava o financiamento para comprar uma casa pronta, ou se eu usava para construir. E eu não lembro o motivo. Eu pesquisei consórcio. E aí essa minha casa lá eu construí ela com consórcio. Então eu não paguei aquele absurdo de juros quando você financia uma casa, né? Que hoje é uma briga que eu tenho com muitos amigos meus, já até comentei isso aqui, né? Porque você não deve financiar. Eu acredito que não, só em último caso mesmo. Você deve fazer financiamento, né? Mas se for possível, faça o consórcio. Essa decisão é comprar o imóvel, né? E aí, na época, a gente resolveu fazer o consórcio e aí construímos a casa, né? Então, essa casa, passados os anos, ela teve, na época, gastamos 170 mil, mais ou menos. Hoje, nós estamos com a casa à venda, né? Quem quiser comprar, inclusive, desconto especial para seguidores. Hoje é 780 mil o valor da casa. Então, passados... Aí eu não lembro agora, acho que são a idade do Habib, inclusive, né? 12 anos, 13 anos, teve essa valorização, né? Gastamos 170, só que nós pagamos um construtor para fazer, ou seja, ainda saiu um pouquinho mais caro do que ter feito tudo sozinho, né? Na época eu e o Daniel trabalhavam, então preferimos pagar um pouco mais caro e contratar uma pessoa para fazer. E aí por isso que sai um pouco mais caro também. Talvez se tivesse feito por fora, deveria sair por uns 140 mil mais ou menos. Então hoje ela vale 780 do jeito que está, né? Se você gastar mais uns 150 mil, ela vai para 1 milhão fácil. Só que aí também já complica para vender se eu fizer isso, né? Por isso que eu estou preferindo vender ela do jeito que está lá, que já está num estado muito bom. Então teve essa valorização. Por que eu estou falando isso? Porque essa informação que eu tenho hoje, eu cheguei a essa conclusão para usar justamente essas contas que eu tenho, que eu faço ultimamente, depois que eu comecei a ter aula com o meu personal, e ele tem alguns apartamentos, e ele falou, né, que ele deixa alugado, ele aluga esses apartamentos, e que ele recebeu na planta por um valor, por exemplo, ele teve um que ele recebeu lá por 800 mil reais o valor do imóvel, passado 4, 5 anos o imóvel vale 3 milhões, né? E ele recebeu na planta, que eles tinham um terreno, a família dele, um terreno muito bom, e parte do pagamento o pagamento do terreno foi feito em apartamentos no prédio que ia ser construído. Então, eles receberam esses apartamentos, e aí eu conversando com ele, a gente conversava muito, ele recebeu por 800 mil, e hoje vale 3 milhões. Então, isso aí eu estou falando aqui agora, logo, porque é para a gente já ir pensando, e que essa informação é importantíssima para você ter essa decisão, se você vai alugar ou se você vai comprar, ou se é algo transitório, você alugar. Então vamos lá, hoje em dia, aqui o imóvel que eu aluguei, hoje eu estou alugado, né? Esse imóvel que eu estou aqui, ele é avaliado em 2 milhões de reais. Esses 2 milhões de reais no mercado financeiro, ele vai me dar em torno de, no investimento mais básico que tiver, mais básico, vai me dar algo em torno de 15 mil, 16 mil reais, esses 2 milhões, se eu quisesse comprar esse imóvel. Então assim, imagina que eu tenho esses 2 milhões para comprar um imóvel.
Ah não, eu vou deixar no mercado financeiro. Eu faço no mínimo 16 mil reais com esses 2 milhões. E aí está a grande questão. Hoje eu pago, estou começando a pagar, né? Já paguei o primeiro, R$7.500, se eu não me engano, R$7.600, alguma coisa desse tipo. Então veja bem, digamos que eu quisesse comprar um imóvel de 2 milhões, e aí eu posso alugar o mesmo imóvel por 7.500, ou eu posso pegar esses 2 milhões e botar numa renda fixa, no Tesouro Selic, por exemplo, que ele vai me render isso daí mais ou menos, né? Botar aí 15 mil reais que ele vai me render. Dá mais que o dobro. Praticado dá o dobro, né? Então, isso aí era uma discussão que eu tinha, esses quase 2 anos que eu passei lá com esse personal, era essa discussão, né? Só que ele sempre muito receoso disso, né? Então, inclusive, hoje ele tenta vender, ele tenta não, né? Ele está alugado e o inquilino que está lá está com promessa de compra. E é justamente, ele quer fazer isso, ele quer pegar esse dinheiro e trabalhar ele um pouco melhor no mercado, distribuir de forma segura, reinvestir esse comprando outros imóveis na planta. Então, essa decisão, hoje, para mim, não faz sentido. Por exemplo, eu preciso de dinheiro na corretora, para eu ter margem de alavancagem, por exemplo. O que é isso? Se eu tiver 1 milhão de reais na minha conta, hoje lá na corretora, eu posso operar até 25 ou 50 vezes. Tem uma corretora que opera que são 50 vezes. Então, a corretora me dá, para eu poder operar no day trade, 50 milhões de reais. Sendo que eu só tenho um exemplo, tá? Então, eu tenho 1 milhão e ela me permite operar com 50 milhões. Então, se eu usar toda essa alavancagem, eu vou ter um percentual em cima desses 50 milhões. Só que normalmente são operações muito arriscadas, né? Só que eu já estou 7 anos nisso, tal. Então, para a minha situação hoje, eu tirar esses 2 milhões, por exemplo, da minha conta e botar no imóvel, não compensa. Não compensa porque eu perco o potencial de alavancagem nas minhas operações, e eu ainda, digamos que eu tivesse esse dinheiro, eu poderia estar recebendo 15 mil reais sem fazendo nenhum esforço, né? E sobrava 7.500 reais ainda, entendeu? Então, na minha situação hoje, não faz sentido eu comprar. Não, eu vou comprar, vou para o imóvel mais barato, mais simples. Vai custar 500 mil reais. Aí ok, aí faria sentido comprar, porém, e mesmo assim eu iria avaliar essa relação. Então, o que eu aconselho para vocês é fazer essa primeira coisa que vocês têm que fazer. Beleza, o imóvel que eu quero comprar, quanto ele vale? Né? Vale 1 milhão. Com esse 1 milhão você colocando no Tesouro Selic, lembrando que o Tesouro Selic ele é atrelado à Selic. Então nós estamos num ciclo de baixa da renda da taxa de juros básica do Brasil, que é a Selic. Nós estamos caindo, estamos em 11,75, se eu não me engano. Então, esse dinheiro tende a render cada vez menos. E aí também uma conta que é importante fazer, que aí, por exemplo, hoje no Tesouro Selic está me dando 0,80 mais ou menos. Esse imóvel aqui, eu pagando 7.500, está dando 0,35, 0,40, uma coisa assim, por aí, assim, se eu não me engano. Eu já fiz essa conta, mas agora não estou lembrado não. Então, assim, se eu pegasse esse imóvel, se eu fosse fazer um investimento desse, de 2 milhões, e o retorno, para alugar para terceiros, o retorno que eu teria seria de 0,40, né? Só que assim, você faz essa conta, né? Isso aqui é a conta que eu faço, né? O cara que comprou esse imóvel na planta, provavelmente deve ter pago, sei lá, 1.100.000, 1.200.000 ou 1 milhão, sei lá, não sei, não tenho nem ideia. E ele teve essa valorização, certo? Então,
essas contas que eu vim aprender de um ano e pouquinho para cá, um ano e meio mais ou menos, né? Eu não pensava nisso. Eu só pensava no presente, no hoje, né? Eu disse, não vou comprar porque compensa mais eu ter o dinheiro lá investir. Inclusive em 2000 um exemplo para vocês terem, isso aqui me quebrou, né? Assim, depois dessa conversa que eu tive, dessas várias conversas que eu tive com Marcos 30 o nome dele, tá? Se tiver precisando de personal em São Luís, aí tem um horário vago aí de 7 às 8 da manhã, viu? E aí assim, nessas conversas eu tinha um imóvel em Barreirinhas, né, que é a cidade que fica mais próxima dos Lençóis Maranhenses. Eu tinha um apartamento lá. E na época a Daniela que administrava os aluguéis de lá. E aí eu fiz uma conta de quanto eu paguei nele na época, que tinha sido R$110 mil, e quanto ele me dava de retorno, dava mais ou menos 1%. Para um imóvel é muito bom, só que não é um imóvel residencial, é um imóvel turístico, comercial, é turístico / comercial, né? E aí eu disse, não, esse percentual aí eu consigo fazer no mercado, vou botar em fundos imobiliários. E fiz também essa decisão. Daniel não precisava mais se preocupar com nada disso, e eu deixava no mercado financeiro lá esse dinheiro que ficava me rendendo isso daí. E o que aconteceu? Mercado imobiliário, os fundos imobiliários tiveram quedas nesse período, às vezes caía rendimento também, e o imóvel lá que eu vendi, eu comprei por 110, vendi por 110, um amigo me vendeu, aí eu vendi para outro amigo também desse grupo, vendi por 110 também, mesmo preço, e hoje, dá o que? São 2 anos mais ou menos depois, 2, 3 anos, eu vendi por 110, 2, 3 anos, hoje esse imóvel vale R$200 mil. Então quase dobrou de valor. Então, essa conta eu não fazia, a possível valorização. Eu não acreditava que lá pudesse ter essa valorização, mas a valorização aconteceu em todo lugar, né? Não só lá especificamente, mas em todo lugar. Então, essa conta você tem que fazer também, né? Ah, beleza, eu vou comprar um imóvel, eu compro ou alugo? Você tem que pensar nessa questão da valorização. Você está comprando num preço bom, isso é importante. Então, assim, se eu tivesse esse imóvel lá de Barreirinha, se eu tivesse pego ele, tivesse mantido ele, eu tenho certeza que no meu capital na bolsa, esses mesmos 110 mil que eu peguei, ele não dobrou, né? Ele não dobrou. Eu recebi meus 1% lá pelo menos, mas eu tenho certeza que o capital investido, ou seja, a cota que eu comprei, eu tenho certeza que não virou, não dobrou, né? Porque fundo imobiliário não tem essa explosão de variação, né? Varia, a gente teve uma variação boa agora de 2023, começo de 2023 para cá, por conta da Selic, né? Selic cai e os fundos imobiliários sobem também. Então essas contas você tem que fazer. Vocês precisam fazer também para decidir se vale a pena ou não. E a minha referência sempre são essas, principalmente a Selic. Qual é o investimento mais básico que eu tenho hoje? Tesouro Selic. Me dá quanto? Me dá X. Então, quanto é que vale o aluguel? Vale Y. Então, vai fazer essas comparações. Por exemplo, aí pensando justamente nessa valorização, esse imóvel que eu tenho aqui, né? Que eu tenho não, né? Que eu estou alugado aqui, 2 milhões. Quanto é que será que ele vai estar valendo daqui a um ano? Será que é 2.200? Então, assim, existiria essa valorização também. Só que como eu preciso do capital na bolsa, na corretora, então essa possível valorização eu tenho na minha conta lá, operando, fazendo trade. Entendeu? Então, você tem que fazer essas contas. Possíveis valorizações que podem acontecer na região, no imóvel, porque no começo pode parecer que não é viável, é mais viável alugar, né? Então, precisa ser feita essa conta de valorização do imóvel, a sua capacidade de fazer alguma coisa. Por exemplo, conheci uma pessoa que é um youtuber, influencer. Ele não precisa do dinheiro numa corretora, nem em canto nenhum. Ele pode investir em imóveis e pegar a valorização.
por exemplo, entendeu? E para mim não compensa fazer isso. Eu preciso do dinheiro lá na corretora. Comprar um imóvel desse compensa para mim? Não, para mim não compensa. Em algum momento, quando 2, 3 milhões não fizer diferença nenhuma na minha conta, aí eu compro. Que inclusive o que me motivou, o que eu estou aqui hoje fazendo essa live foi justamente ter começado a acompanhar. Eu já falei aqui outras vezes, né? Então assim, querer crescer mais porque eu vi um apartamento que eu queria comprar. Porque não é um apartamento que você vai achar em qualquer lugar para alugar. Então, para você morar num imóvel daquele, uma cobertura, com uma vista bacana e tal, você tem que comprar, porque para alugar vai ser quase impossível achar. E se Deus quiser, um dia eu ainda construo um prédio. Em sociedade, com os amigos e tal, não sei o quê. Então, ainda construo um prédio e faço minha cobertura lá. Vai que, né? A gente tem que sonhar. O importante é sonhar, mirar no sol para acertar na lua. Então, recentemente eu pensei nisso, né? E rapaz, por que eu não faço um prédio e faço o imóvel do jeito que eu quero, né? Ó, o Caio pulou. Caio é engenheiro, aí ele vai ajudar a cuidar da obra. Deixa eu ver o que o Lucas comentou aqui. Só não compensa se for financiar. O que o banco leva é mais que a valorização do imóvel. Exatamente. Falando um pouquinho de consórcio e financiamento, a conta que eu fiz na época, essa casa lá, eu peguei 3 cartas de crédito, 3 cartas de consórcio e fui contemplar cada uma. Eu peguei uma de... agora eu tô até branco. Mas era... Eu sei que foi 140 mil no total. Eram 2 de 50, parece, uma de 40, se eu não me engano. E aí eu contemplei. E aí a conta que eu fiz na época, né? Que era o seguinte. Se eu pego um consórcio, você vai pagar somente a taxa de administração. Que é para organizar o grupo, não sei o que, fazer pagamento. É isso que se cobra o consórcio, taxa de administração. E na época a taxa de administração que eu fiz era 23%. Então assim, se eu pego 100 mil reais, no final eu vou pagar 123 mil reais. E na época que eu pesquisei isso, se eu pegar 100 mil reais e financiasse em 30 anos, eu ia pagar 300 mil reais. Então, beleza, aí vamos lá, imagina que eu comprei o imóvel lá por 170, o financiamento levaria boa parte da valorização que eu tive do imóvel. Então, por isso que eu acho, eu converso com meus amigos, o Lucas inclusive é um deles, o grande acerto que eu tive no começo da minha jornada junto com o Daniel foi ter feito minha casa com consórcio, porque em menos de 3 anos eu estava quitado. E quando você faz um financiamento, fica aquela prestaçãozinha baixinha, aí você fica acomodado, e aí você vai levando com a barriga e fica com aquele negócio lá. No final das contas é uma prestaçãozinha baixa, mas você vai pagar 3, 4 imóveis, 2, 3 imóveis, 4 já é demais também. Mas você vai pagar 2, 3 imóveis, entendeu? Então, são coisas desse tipo que você tem que refletir. Financiar ou não. Foi isso que o Lucas quis dizer. Corretor Alan tá aí. Alan foi o cara que alugou pra gente esse imóvel aqui que eu tô. Matou essa comissão aí, Alan. Abraço. Teve mais nada aqui não. Então assim, essas coisas que são importantes que você precisa definir. Potencial de valorização do imóvel, se você precisa do capital para se alavancar em alguma outra situação. Às vezes você pode pegar, imagina que você tem esses 2 milhões e você tem uma empresa para abrir. É uma forma também, você não é mercado financeiro, mas você pode ser alguma outra coisa, que você precisa, em vez de você comprar um imóvel, você vai precisar de uma alavancagem, que em vez de você pegar um financiamento, você tem um dinheiro, você aluga o imóvel. É uma possibilidade. Ou, por exemplo, hoje o valor da minha casa lá é 750 mil mais ou menos, 780, então praticamente ela já paga o aluguel desse imóvel aqui. Vou ter que botar mais um pouquinho, então por isso que eu quero vender lá. Então você pode pensar
dessa forma. Você pode precisar do dinheiro para outra coisa, aí vale a pena você alugar, entendeu? Alan, o ingresso é caro para assistir presencial, viu? Brincando. Então, você tem que pensar nessas coisas. Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Eu não lembro se eu estou esquecendo alguma coisa, que eu não fiz pauta hoje. Como eu falei, a ideia é ter a Aline, na última live, ela pediu para comentar sobre um assunto. Como estava na correria aqui hoje, eu não vou tratar. Quer falar do momento que nós estamos hoje e qual seria o caminho para começar a investir baseado no momento de hoje, né? Então, na live de segunda-feira, vamos preparar melhor e vou falar sobre isso. Então, hoje eu resolvi falar que é sobre aluguel, alugar ou comprar, justamente porque é o que eu estou vivendo agora, né? Então, a priori não penso em comprar e vamos ver, né? Porque às vezes aí envolve essa conta na planilha, sempre vai ser melhor você alugar na planilha. Mas às vezes para você dormir bem, saber que você tem teu teto, tem gente que precisa disso, né? Isso aí eu nunca fiquei muito tempo de aluguel, fiquei um pouco. Foi lá no comecinho que não tinha, era impossível comprar. Hoje eu tenho condições de comprar, mas eu não quero. Então assim, na planilha tudo é muito lindo, né? Em algum momento pode ser que eu queira comprar, né? Porque inclusive tem uns negócios que rola aí, que esses influenciadores financeiros, né, Thiago Nigro, outras pessoas aí, né, falaram, é melhor alugar, não sei o que, e hoje em dia compram os seus próprios imóveis, né? Então, quando o dinheiro do imóvel que eu quero não fizer diferença nenhuma para o meu patrimônio, eu compro. Tem outro grande amigo meu que, inclusive, a família dele tem consórcio, né? E a gente estava conversando sobre isso. Ele sempre viveu de aluguel. E ele sempre morou em apartamentos tops e tal. Porque a operação dele, da família dele, precisa do dinheiro. Mas ele falou assim, Fernando, em algum momento eu vou comprar um apartamento, ou vou fazer uma casa, mas quando esse dinheiro não fizer diferença nenhuma nas minhas operações. No consórcio, em outras empresas que eles têm. Então, inclusive, nesse assunto eu sempre converso com ele, né? Há um ano atrás, mais ou menos, 1 ano e meio, não, acho que 2 anos atrás, eu quase fiz uma loucura dessa, de comprar um imóvel aí em São Luís, num condomínio fechado. Foi até o Caio que me levou nesse condomínio, ele está aí na live também, e tinha uma casa construindo lá que tinha a vista que eu queria. E aí eu disse, rapaz, eu acho que eu vou vender tudo... Vou vender tudo que tem e recomeço na bolsa aqui do zero. E aí ele já falou, Fernando, não faz isso, você vai se desalavancar demais e tal. Então assim, eu acho que não é correto você fazer isso, né? E de fato, se eu tivesse comprado essa casa, hoje eu não estaria aqui em João Pessoa, mais perto dos meus pais, né? Estaria lá, porque eu tinha acabado de comprar a casa e tal, então... E a casa que eu queria... Então, do jeito que eu queria, na verdade, à vista, né? Então, ele falou, Fernando, e eu quase fiz isso, eu disse, Daniel, eu passei uns 2 dias sem dormir direito pensando nisso, eu vou fazer isso, eu disse, não vou fazer isso, conversando com ele, porque ele tem essa visão, ele sempre ficou de olho, e eu não entendia, eu disse, porra, Jota, por que tu não compra? Isso não faz sentido, para mim hoje não faz sentido, né? Então, só que eu sempre fui muito resistente a comprar imóveis, só que hoje em dia eu vejo que pessoas que trabalham com imóveis, no médio e longo prazo, ganham muito dinheiro. Principalmente você constrói, né? Então, isso que é importante, você pensar nessa possibilidade de investir em imóvel também, só que tem até uma pergunta que eu vou falar e eu comento mais em cima dessa pergunta ali que fizeram, em cima da caixinha de pergunta lá. Deixa eu ver aqui, pulou. Ou você ter o capital total e construir a casa. Exatamente. Caio também trabalha com construção de casa, né? Então, e aí, Giroto, beleza? Então, é uma possibilidade também. E aí você, em vez de, por exemplo, um imóvel desse aqui, em vez de você pagar 2, você foi construir, lógico que um apartamento não, né? Óbvio.
Mas uma casa aqui em João Pessoa, casa é muito caro, eu não entendo porque casa aqui é muito caro. Terreno aqui já era mais caro do que o terreno no Alphaville, em São Luís, que era o melhor loteamento de São Luís, né? Então, um lote aqui num loteamento assim, que nem não tem nada do outro mundo, era mais caro. Então, as casas aqui são muito caras, eu não entendo por quê. Mas, se você, eu até fiz essa conta, né? Se eu comprar o terreno caro e construir a casa, sai mais barato que pegar uma usada ou nova. Então, quando você tem um capital, é pensar também em construção. O que mais? Isso aí, só isso aqui. Tem uma pergunta aqui para responder, só. Deixa eu ver aqui. Tem duas, que apareceu outra aqui. Comprar para alugar, acha um bom investimento? Então, se for para imóvel comercial, sim. Mas aí eu lembrei de uma situação aqui. A gente tinha, babá tinha Fernanda tinha uma babá que ela morava num imóvel que custava 10 mil reais esse imóvel. Deixa eu ver aqui. Custava 10 mil reais esse imóvel. E ela pagava 200 reais de aluguel. Um imóvel de 10 mil reais, você paga 200, são 2%. Então, poucos são os investimentos seguros, como uma casa, que vai te dar 2%. Agora, por exemplo, minha casa, eu nem... Teve pessoas que vieram perguntar se não queria, teve pessoa não, uma ou duas, que se queria alugar, né? Eu nem cogitei, porque um imóvel, se você for alugar residencial, vai ser 0,4, se der 0,5 ao mês, é muito, um imóvel residencial, né? Então, assim, se você for pensar no aluguel como investimento, não vale a pena o residencial. Salvo algumas exceções, como é o caso desse apartamento lá, que eu até pensei, vou comprar uns 20 apartamentos desse aqui, só que assim, é um lugar que não é assim, não é tão perigoso, mas vai que tu pega um que não vai te pagar e tu vai cobrar e aí dá confusão, né? Que são bairros mais pobres e tal. Então, só que era, 10 mil reais e tu receber 200, são 2%, é muito dinheiro de rentabilidade, entendeu? Agora, você vai pegar uma casa aí de 500 mil reais, vai dar se der 0,5 é muito, normalmente dá 0,35, 0,40, 0,45, fica sempre nessa faixa aí. Só que você tem que pensar na valorização. No médio e longo prazo, esse imóvel vai se valorizar. Então você tem que pensar nisso. Agora, se você tem condições de fazer um negócio maior, eu recomendo que faça lojas comerciais, né? Imóveis comerciais. Você vai ter aí no mínimo, assim, mais que a Selic, eu tenho certeza que você vai ter, né? Mais que o 0,8, eu sei que você vai ter. Então, e a procura às vezes é até maior, né? Você precisa, é mais simples a construção, então investir em galerias, coisas desse tipo, por exemplo, ou imóveis turísticos, como lá em Barreirinhas também, hoje está muito caro, né? Quem comprou há 2, 3 anos atrás, foi muito bom. Então, aí é aquela incógnita, será que daqui mais 2, 3 anos vai continuar valorizando como valorizou? Daqui 5 anos? Vai valorizar sim, tudo vai valorizar, a inflação vai comendo tudo, então assim, o imóvel vai crescendo também, o valor do imóvel, né? Só que aí a gente não sabe o quanto, o percentual que vai subir, então você tem que pensar nisso também, para você tomar essa decisão. Mas lá, imóveis turísticos geralmente vale a pena, só que aquele negócio, né, que é importante falar também, quanto mais dinheiro você recebe, maior vai ser o risco, né? Ou o trabalho, não necessariamente o risco. Então, para você, um imóvel turístico, para você ganhar mais, você vai ter um trabalho de alugar,
todo final de semana ou todo dia está mudando de gente, e troca a gente, manda limpar e quebra alguma coisa. Então, você tem mais trabalho, você deve ganhar mais também. Então, assim como aumentou o risco da sua operação, você tem que ganhar mais. Porque renda fixa ganha tão pouco, um Tesouro Selic, e você empreender tem a possibilidade de ganhar muito, mas muito, mudar de patamar em um curto espaço de tempo. Porque você trabalha muito mais. Então, quanto mais você trabalha, você deve receber por isso, né? Então, são coisas que você tem que levar para a vida também, né? O esforço que você vai fazer compensa o retorno que você vai ter, né? Então, mesma coisa o imóvel comercial vai ter isso daí também. Você vai ter uma rotatividade maior de pessoas, geralmente. A quantidade de inquilinos aumenta, porque você, em vez de fazer uma casa grande, você faz 5, 6 lojas. Então, finalizando essa pergunta aí, você tem que avaliar isso. Imóvel residencial, pelo aluguel não, mas pelo investimento de longo prazo sim, vale a pena. Mas pensando só no aluguel, não. Mas criar patrimônio, não, eu quero... Tem um amigo meu, inclusive, que ele veio conversar comigo esses dias e ele disse: eu não queria mexer com bolsa, investir em bolsa e tal. Só que ele já trabalhava com o pai dele construindo galerias comerciais. E hoje ele fala: Fernando, meu pai já fez prédio e hoje compensou porque ele valorizou muito do tempo que ele construiu para cá, mas ele sempre fez para alugar, para ele ter uma renda passiva. Só que o investimento sempre foi assim, foi pouco, só que como valorizou muito, ele tinha mais de 10 anos esse prédio que o pai dele fez, então ele se valorizou muito, né? Então ele compensou por isso, o imóvel residencial. Só que hoje o foco dele total é em construir galerias, que ele tem um retorno muito maior num curto espaço de tempo. Você termina, você já está ganhando lá 1%, 1,5%, 2%, dependendo do local, da qualidade do imóvel, do custo que você teve na construção, tá? Teve mais uma pergunta aqui também. Até quantos por cento do valor do imóvel é viável pagar aluguel? Isso aí meio que eu respondi, né? Que foi a conta que eu fiz. É difícil falar assim, até quando vale a pena. É aquilo que eu falei, vai depender muito da tua situação, né? Então, eu não pago, é 0,5, aluguel pagar 0,5, residencial, deve estar caro. Só que assim, tudo depende do local, né? E fazer essa conta. Se gira sempre na faixa de 0,4, 0,5, pagar qualquer coisa acima de 0,5, ou é um lugar muito bom, muito valorizado, né? Tem alguma coisa disfuncional nesse sentido, né? Para você pagar mais de 0,5, né? Então... Mas a minha decisão é sempre assim, baseada na Selic, né? Então, na Selic e o capital, né? Mas principalmente é a mesma coisa que eu faço para decidir. Às vezes eu estou fazendo um trade em fundos imobiliários e tem uma disfunção no mercado e ele vai negociar num preço muito longe do que ele estava negociando há 30 minutos atrás. E a primeira coisa que eu faço vou na calculadora aqui e vejo o percentual que dá eu comprar o fundo naquele preço, quanto ele paga de dividendo, e aí eu vou ver se compensa ou não eu comprar aquilo ali para levar. Assim, isso é uma análise rasa, rasíssima, inclusive, tá? Para você decidir. É a forma como eu faço, que eu não gasto muita energia fazendo análise fundamentalista, como eu já falei aqui N vezes, né? Então, mas é a primeira coisa que eu faço. A Selic está tanto, tá, beleza, então nesse preço aí vale a pena comprar, melhor do que deixar no Tesouro Selic. Então, tá, pronto. Sabendo que é um fundo bom, tá? Né? Um fundo desconhecido, mas é algum fundo que eu já tenho na carteira, que eu acompanho de alguma forma, que eu já li algum relatório e sei que são fundos bons, então aí eu faço essa conta, é a primeira coisa que eu faço. A Selic está tanto hoje, tá, se eu comprar aqui, tá ok. Então eu carrego, faço o trade e carrego um pouco da posição, tá? Então é sempre baseado na Selic para eu poder decidir. Então, esse percentual, né? Deixa eu ver se teve mais alguma coisa agora. Não teve mais nada não. Então é isso aí, pessoal. Alguma pergunta, alguma coisa?
Deixa eu ver aqui se teve mais alguma coisa. Não, teve não. Isso aí, pessoal. Finalizando aqui por hoje. Semana que vem estamos aí de volta. Abraço, boa noite. Beijo no coração de todos.